Sempre achei que ele devia escrever a vida dele, para servir de exemplo para as camadas mais humildes que pensam que só chega lá quem tem posse, quem tem nome, quem tem sobrenome, pessoa que tem determinação, pode vencer tranquilamente. Ele é o exemplo. Não era dos meus propósitos, dos meus sonhos, né, chegar um dia ao Supremo Tribunal. Seria muita audácia de minha parte pensar que um dia podia chegar. É um menino que saiu de uma infância muito pobre, chegar à corte mais alta do país, né? Eu nasci numa pequena cidade no interior do estado da Bahia, chamada Jaguaquara. Fiquei órfão aos 7 anos. Daí a dificuldade com que enfrentada pela minha mãe para criar, né, 6 filhos, sem recursos, sem emprego, sem pensão, sem assistências. Comecei a trabalhar aos 11 anos. Minha mãe me precisava ajudar. Aos 14 anos, já terminado o curso ginasial, né, eu passei a trabalhar num cartório. Eu me tornei um exímio datilógrafo e travei contato com os processos, né, no cartório. Aos 18 eu passei para trabalhar num órgão do governo, que aí muito, digamos assim, remunerado 30 vezes mais do que eu ganhava no cartório, e aí pude ajudar. Aí passamos a viver uma vida mais folgada, porque isso que eu ganhava era tudo em benefício da família. Em certo momento, um colega me procurou e disse: olha, Ilmar, vai haver um concurso em Salvador para o Banco do Brasil. Você podia fazer. Eu gostava muito de matemática, era bom datilógrafo, eram 2 matérias, né, matemática e datilografia. Já 2 matérias que eu já podia contar como certo. Me inscrevi no concurso e fui fazer o concurso e me saí muito bem, né? Saí em primeiro lugar no concurso no estado da Bahia. E isso me valeu muito. Por quê? Porque eu pude escolher trabalhar em Jequié. Primeiro em Jequié, com o direito de depois passar para uma capital, né? Que o meu sonho era concluir um curso superior de engenharia. Eu solicitei ao banco que queria fazer valer meu direito. O Banco do Brasil me enviou para São Paulo. Eu sofria na época de bronquite asmática. Em São Paulo eu me dei mal por causa da umidade, o frio, etc. Aí eu entendi que eu não podia continuar em São Paulo. Aí fui para o Rio de Janeiro, isso em 1958. Eu tinha conhecido em São Paulo um colega que depois foi ministro, foi diretor do banco, que era o João Paulo Reis Veloso, né? Ele tinha ido também para o Rio, ele estava em São Paulo, foi para o Rio. Eu fui fazer uma visita ao Reis Veloso, que era secretário do presidente do banco, Ney Galvão. E ele me perguntou, depois de uma conversa e tal, ele me perguntou: e agora, você vai estudar o quê? Eu digo: eu vou fazer engenharia.
estou me preparando para fazer o vestibular de engenharia. Ele disse, rapaz, não é bom não para você. Se você gosta do banco, se fizer engenharia, vai ter que sair do banco para trabalhar como engenheiro. O banco não tem essa categoria de servidor, de engenheiro. Por que você não faz economia como eu estou fazendo? Ou então direito? E já que eu tinha já um início de conhecimento de assuntos de cartório, etc. e tal, aquilo eu mantinha tudo na cabeça. Eu achei que direito era realmente adequado para mim. E fui fazer direito, né? E que curso que eu concluí em 1963. Era o Banco do Brasil que estava me enviando ao Acre. Cheguei num domingo. Aí, os colegas que foram me buscar no aeroporto, num jipe, tinha que ser jipe, porque a cidade não tinha calçamento. Era no barro, né? E chove muito, né? E então disseram assim, olha, Ilmar, hoje há uma festa de casamento, né? De um colega do banco. Você quer ir? Eu pensei comigo, não, eu posso ir, que eu trouxe paletó, gravata, eu trouxe terno, não dá para ir. Aí eu fui à noite para essa festa. Ela, minha mulher, hoje, estava recebendo os convidados. Foi um namoro rápido, porque como ele tinha que voltar para o Rio, como o tempo dele do Banco do Brasil no Acre era um período certo, então a gente viu logo que ou continuava o namoro para casar, ou então teríamos que terminar, porque o namoro no Acre e no Rio não daria certo, né? Então, como nós começamos o namoro mais ou menos em abril, em outubro ficamos noivos para casar em maio do ano que vem. Quando começou o ano, ele falou, por que esperar maio? A gente pode casar antes, vamos casar logo em março. Tivemos 5 filhos maravilhosos, todos, graças a Deus, todos se miram no exemplo do pai. Nós viemos de polos extremos, assim. Ele do interior da Bahia, eu lá do Acre, uma vida muito diferente da dele. Mas então eu conhecia a família dele, eu sei que tanto que ele lutou para chegar onde chegou. Por ele sozinho e mais ninguém, como chefe de família aos 12 anos. Essa firmeza e essa determinação, essa objetividade dele, também marcou a vida dele em muitos sentidos. Por exemplo, no Acre, ele fundou praticamente com alguns companheiros a Faculdade de Direito. Para que uma faculdade de Direito? Porque o Acre não tinha... No Acre havia 7 comarcas sem juiz, sem promotor, né? Municípios sem delegado de polícia, por falta de bacharéis em Direito. Porque ninguém queria sair para ir para o Acre. Quem queria sair de Minas, de São Paulo, para ir para Rio Branco? Eu que fui para o Acre para ficar 3 meses, acabei ficando quase 20 anos. Por quê? Porque veio a nomeação. Veja só, eu que nunca pensei em ser juiz, era a única coisa que realmente que não me empolgava era ser juiz, né? Fui indicado por um amigo que era o senador José Guiomar, que era um general senador pelo Acre, indicado ao Castelo Branco, meu nome para ser juiz federal do Acre. Aí a família dela acabou me convencendo a continuar como juiz, que ganhava muito pouco. Pela projeção da qualidade do trabalho dele, que embora nós estivéssemos aqui em Brasília e ele lá no Acre, aqui já se tinha o testemunho, já de um bom tempo, sobre a qualidade daquele juiz excepcional, que todos eram unânimes em reconhecer e afirmar. Ele era o único juiz federal e a Justiça era uma casa muito próxima da nossa casa, né? E a gente costumava ir lá, vamos lá ver o papai.
né? Ia lá e voltava. Então, ele chegava, às vezes, está no meio da audiência mesmo, e a gente abria a porta e ele dizia, sai aí um pouquinho, menina, sai aí que nós estamos na audiência. Eu passei a viver uma vida maravilhosa no Acre, sabe? Até hoje eu tenho saudade dessa vida que eu vivi no Acre. Determinou a saída, é que a minha filha mais velha já tinha feito 12 anos, queria fazer engenharia. No Acre não havia engenharia. Então, vinha a Brasília a posse do ministro Otto Rocha. Eu vi que as condições de vida em Brasília eram muito boas, né? Aí eu fiquei na expectativa. Surgiu uma vaga, fui removido para cá, deixei o Acre com a universidade. Comecei a trabalhar intensamente como juiz e esse meu trabalho começou a chamar a atenção do tribunal. E eu fui cogitado, né, a ser votado para ser integrante do tribunal. Isso aconteceu em 5 anos de trabalho, né, eu fui alçado ao Tribunal Federal de Recursos como ministro. Eu fui para o tribunal que se transformou no STJ. Ele foi de uma rara felicidade em termos de limpar a mesa dele. Isso ele fez enquanto juiz no Acre, em Rondônia e aqui em Brasília como juiz de primeiro grau. Isso ele fez no TFR, no STJ e no Supremo. Tudo que ele recebeu foi fruto do trabalho dele, foi reconhecimento do trabalho dele mesmo, que ele trabalhou muito. Ele realmente amou a carreira, se entregou completamente à vocação do juiz. O que impressiona também é o método, né, que ele sempre adotou. Ele sempre começava no mesmo horário, terminava no mesmo horário, tomava banho na hora certa, saía para o STF, ou para o STJ, ou para o STF, numa hora certa e voltava sempre na mesma hora. Ele realmente tinha uma metodologia, eu acho que isso ajudava muito, né? Inclusive no que tange a produtividade. Quando eu vim para Brasília, eu fui designado pelo ministro da Educação para prestar serviço na universidade, na UNB, onde eu fiquei durante de 80 a 90, 18 anos. Eu tinha esse encargo de dar aula na UNB. Digamos assim, um professor que dava aula às carreiras, porque eu saía da audiência como juiz, né, eu pedia, eu marcava entre uma audiência e a outra, marcava um período igual ao período da aula. Corria na UNB, dava aula, vinha e emendava na outra audiência. Era assim minha vida, de corre, doido, sabe? Ele é imbatível. Ele é imbatível. Ele tem uma rotina de trabalho que eu me enxergo ainda criança, ele com a mesma rotina que ele tem hoje. Então, é uma coisa assim impressionante. O meu pai sempre disse que ele não foi muito presente, né, isso na nossa infância, mas, de fato, nós temos muitas boas, excelentes lembranças. Ele trabalhava o dia inteiro, isso é fato, sempre trabalhou, mas tinha como... Ele dava o jeito dele de dar a atenção que a gente precisava. Lá no apartamento que a gente morava, tinha um quarto, que era o escritório, a sala de TV e o quarto de hóspedes. E eu era muito criança ainda e gostava de ver desenhos animados. E meu pai ficava batendo ao mesmo tempo, trabalhando com a máquina Olivetti, com aquela barulheira toda, e aumentava mais o som para conseguir ouvir o desenho animado. Então ficava aquela barulheira toda dentro daquele quarto, e meu pai ainda conseguia, mesmo assim, trabalhar sem se desconcentrar. Não incomodava em nada. Eu me lembro que uma vizinha entrava e dizia, o Ilmar pode trabalhar com esse barulho aí dentro? Pode trabalhar, não se incomoda, não. Não era dos meus propósitos, dos meus sonhos, né, chegar um dia ao Supremo Tribunal. Seria muita audácia de minha parte pensar que um dia podia chegar. Foi o que aconteceu. Estava com 2 anos no STJ. Um dia eu estou em casa, 1º de maio de 91. Recebi um recado do ministro Passarinho,
para ir ao Ministério da Justiça. E eu me lembro no dia que saiu a notícia, nós estávamos jogando futebol. Era um sábado de manhã, quando nós tivemos a notícia vinda do Palácio do Planalto que havia saído a nomeação dele. E eu estava junto com ele, realmente foi um momento de muita emoção. Talvez, eu acho que muito realmente devido à surpresa e, ao mesmo tempo, a emoção de chegar à mais alta corte do país. A posse do Elmar no Supremo foi assim um momento muito gratificante para toda a família, principalmente porque a mãe dele, com 90 anos, pôde vir, esteve presente e recebeu todos os cumprimentos. Então, isso foi muito importante, essa presença dela aqui. Veio assistir. Para se despedir da vida, porque 60 dias depois Ela faleceu. faleceu. E ela estava assim numa felicidade, a senhora já velhinha, né, e muito feliz, assim, muito orgulhosa de estar vendo o filho dela ter chegado ali, depois de tantas dificuldades que ela passou com ele durante a infância, a adolescência. Estava toda a família, todos nós lá recebendo os cumprimentos, e é o que eu digo, como ele sempre foi esse modelo, esse exemplo, esse ídolo nosso, no momento que a gente vê ele ali recebendo essa honraria tão grande, a emoção é de todos nós, né, claro. Tanto que eu fiz questão de levar meus meninos para a posse, eram pequenininhos ainda, né? Então, foi um momento assim de muita, assim, realmente uma grandiosidade muito grande em casa, né? Porque um menino que saiu de uma infância muito pobre, chegar à corte mais alta do país, né? Então, ele se notabilizou não por um caso especial, ele não considerava que existissem casos rumorosos ou não, mas ele se notabilizou pela competência e a segurança nos julgamentos. Eu fui sorteado para relator do processo do processo do Collor. Eu me lembro que um advogado aqui de Brasília chegou para mim e disse: que azar esse seu? Qual? Pegar esse processo do Collor. Eu não encaro assim como azar, não. Eu encaro naturalmente como um processo, mais um processo, igual aos outros. O processo do Collor deu muito susto na família, porque recebiam cartas dando a placa dos carros dos filhos, que se ele não condenasse, podia morrer. As ameaças eram sempre em favor da condenação, diga-se, né? Com 1 ano e 3 meses que houve o recebimento da denúncia, nós julgamos o processo. O jornal veio e perguntou: por que o senhor correu tanto com esse processo? Por causa dos senhores. Por causa dos senhores. Porque os senhores ficavam dizendo no jornal, em artigo, que eu estava sentado em cima do processo. Cada vez que falava dele, até pelo sentimento de injustiça, assim, do trabalho que a gente sabia que ele estava fazendo, da isenção que ele tem, da imparcialidade que ele sempre teve também, e nós somos testemunhas disso, assim. Então, na hora que a gente vê uma crítica, aquilo dói muito. Foi uma época de nervosismo, de muito desgaste. Mas ele, quer dizer, conseguiu saiu muito bem, né, sendo relator daquele processo. Havia tanta onda nesse país, da imprensa, na mídia, entendeu? Contra o Collor, contra isso, contra aquilo. Eu digo: meu voto não vai prevalecer, mas é esse o meu entendimento. Vou levar. Para minha surpresa, o Supremo acolheu o meu voto. Toda essa experiência ele desenvolveu e se expressou de uma forma extremamente positiva quando ele atuou como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E fiquei trabalhando lá, e trabalhando no Supremo, e procurando dar conta dos dois, como eu sempre fiz. Era a grande preocupação que eu tinha na minha vida de juiz, era dar conta do meu trabalho. Era não deixar ninguém ficar esperando eternamente por uma decisão. É preciso lembrar que nas eleições de 98, ele presidiu o tribunal, numa época em que estava ainda em fase de implementação crescente o voto, chamado voto eletrônico. Essa urna é uma glória para o Brasil ter construído
um equipamento para colher voto dessa natureza. Eu fui apresentar essa urna no Panamá, eu fui convidado para ir lá, levamos a urna, fizemos a demonstração da urna, ficaram todos impressionados. Foi realmente alguma coisa, né, que envaidece a justiça eleitoral brasileira. Eu não sei bem como é que esse pessoal se encaminhou todo para a Faculdade de Direito, sabe? O Jorge já é doutor de Direito, foi mestre nos Estados Unidos, é doutor pela Universidade de São Paulo. O Marcelo é mestre, o Alexandre, o esposo dela, é mestre. A Ludmila é mestra, que fizeram a carreira, estão muito adiante do pai, sabe, e da mãe. É engraçado porque, quando eu estava fazendo agora uma parte do meu doutorado na Universidade de Yale, meu pai foi me visitar lá na cidade de New Haven, no interior dos Estados Unidos. E ele ficou bastante emocionado em me ver lá e tal. E é engraçado, alguém que te orgulha tanto se sentir orgulhoso por você. Eu nunca tive a oportunidade de fazer mestrado, né, nem me aperfeiçoar mais, mas eles seguiram e com medo aqui já dá para formar uma faculdade aqui, cheia de mestres aqui em casa. Família hoje unida, mais do que unida. Uma filha mora do lado, a outra filha mora na frente, frequenta a casa dos pais diariamente. Todos os sábados tem o almoço da família inteira. A família é enorme, no mínimo são 21. E quando falta um, ele diz, cadê fulano que não veio, que não chegou ainda? Aqui é uma família, entendeu? Que só dá orgulho a gente, porque não dá a menor preocupação. Ninguém tem uma preocupação aqui com um filho, nunca tive com filho, e não se tem também com neto. Todo mundo vive alegre e festeja. O doutor Ilmar é alguém que não pode ser compreendido fora daquele contexto. A doutora Terezinha é uma pessoa cuja presença marca fortemente o destino do doutor Ilmar. E os filhos dele seguem vamos dizer, o seu pendor jurídico com extrema naturalidade. Pode ler. Eu estou sempre lendo. Realmente é o que mais me distrai, a leitura, tá? Eu estou ultimamente dedicado à leitura de história e de biografias. Eu adoro ler biografias, sabe? Eu trabalho com ele hoje em dia no escritório de advocacia. E é impressionante como ele já acorda de manhã ligando. E aquele processo? O que eu tenho que fazer? Qual a petição que eu tenho que fazer? Pai, hoje não tem nada para fazer. Ele, como não? Ele arruma alguma coisa, ele procura um processo que está precisando ser analisado com mais calma. O ministro Ilmar é, sobretudo, um exemplo. É um exemplo notável. Se nós nos lembramos que ele não é apenas um burocrata do direito, e sim um juiz pleno, íntegro, experimentado, provado e com um legado de trabalho imenso em termos de quantidade e qualidade, nós não poderíamos nunca, em poucas palavras, dizer qual o legado dele, porque ele é, sobretudo, um exemplo. Principalmente uma trajetória como foi a dele, saindo do interior da Bahia, passando pelo cargo de juiz federal do Acre, quer dizer, o estado talvez de pouca significação naquela época, para cá, para de repente chegar ministro do tribunal, ministro do STJ, ministro Supremo, sem ter um pai, sem ter um tio, sem ter um avô, sem ter ninguém. Chegou aonde chegou pelo mérito próprio, pelo seu próprio trabalho, e
pela sua responsabilidade, sua dedicação, sua perseverança. Eu cresci com meu pai sendo ministro, mas quando eu fiquei adulto, meu pai já não era ministro. É meio que marcante, assim. E eu me orgulho dele como pessoa, porque eu convivo com ele todos os dias hoje. Porque ele realmente é um pai, assim, maravilhoso. Não tem palavras mesmo para falar sobre ele. É muito orgulho, é muito orgulho. Eu digo que são 5 filhos e todos assim, todos chorando, quando tem que falar do pai. Aquele sorriso dele, às vezes, um pouco quase maroto, quase de criança, não é? É um olhar de muita compreensão e do sábio, daquela pessoa que ouve e faz de conta que não tem o que dizer, quando, na verdade, ele tem muito o que dizer e tem muito o que contar. Então, mais do que o cargo em si, eu acho que é fundamental e nos causa muito orgulho mesmo é a história de vida, que é uma história marcante. Eu digo que você daria um bom filme.